Iniciamos o nosso trabalho desta manhã com oração, como a gente sempre faz. Vamos orar, irmãos amados, irmãs queridas em Cristo, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Seja feita a tua vontade. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai continuar aqui com aquele assunto, né? Falamos ontem, vamos falar hoje e amanhã. E sexta-feira você sabe que é a ceia do Senhor. Sexta-feira. E eu convido você para participar, viu? Muito bem. Edgar, ainda não é aquele, tá? Eu não abri ainda não, ainda tenho um outro aqui, é o café. Ontem o Edgar me deu um café que ele diz que é espetacular, eu acredito nele. Então, mas eu não abri ainda, tá? Eu acho que final de semana eu abro. Aí eu falo para você, mas deve ser bom. Bom, nós estamos falando aqui de saúde mental, né? Aos olhos, com a Bíblia aberta, aos olhos da Bíblia Sagrada. Ontem a gente falou, e eu espero que você tenha guardado isso, que isso ajude sua vida nos momentos difíceis, naqueles momentos que a gente precisa, né, estar forte. Porque este mundo é assim. Nós estamos num mundo de problemas emocionais. Guarda isso. Vivemos num mundo de problemas emocionais. Ontem a gente, até que se abre em Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 15, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas o texto base para a gente hoje é Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Ontem nós falamos que o único tempo que a gente precisa botar isso na cabeça. A gente precisa começar a entender essas coisas. O único tempo que existe é o presente. Não existe passado. Já foi. Já existiu. Não existe. Não existe futuro. Existirá. Então, o único tempo que existe verdadeiramente é esse aqui, que a gente está junto aqui, ó. O tempo, há alguns minutos atrás eu abri a programação, já passou. Aquilo lá não existe mais. Existe na memória. Mas no tempo e no espaço ele não existe mais. Então, não adianta viver o passado.
E viver o excesso de passado nos traz um negócio chamado depressão. Isso a gente falou ontem. Toda pessoa depressiva, a gente vai conversar com ela, a gente vai ver que ela vive o passado. Depressivo vive de maneira excessiva, o passado. O futuro também não existe, a gente viu isso ontem. O futuro, o próprio nome diz, né? Ainda vai existir. E toda pessoa, ontem eu estava com um pouco de ansiedade, porque às vezes à noite minha cabeça borbulha, sabe? É tanta coisa que eu não consigo fazer nada. A verdade é essa, eu não consigo. De tanta coisa que fica borbulhando. Aí eu parei, espera um pouquinho. Isso é ansiedade. E excesso de ansiedade, de futuro, provoca ansiedade. Vamos aquietar aí. Né? Aí eu começo a falar assim comigo. Vamos aquietar, vamos parando aí. Você é ansioso? Porque você quer viver o futuro. Só existe o aqui e o agora. Ontem a gente falou sobre o estresse. O que é estresse? É excesso de presente. Não é presente que você ganha, é excesso do tempo que você está vivendo. Nada pode ser em excesso. Tudo é equilíbrio. E nós temos que ter isso na cabeça, porque a Bíblia fala disso. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês também. Ontem tudo a gente já viu isso. Hoje eu quero, enquanto eu estou falando aqui, eu imagino que você deu uma passadinha, você já sabe do que trata o texto que a gente vai abordar hoje aqui, que é Marcos 5, do 1 ao 15. Então eu não vou ler, mas se você quiser ler aí, é ótimo. É ótimo. Se você já conhece, já sabe do que se trata, eu quero dizer para você o seguinte: Cristo e os seus discípulos, eu estou falando de saúde mental, hein? De bem-estar. É disso que eu estou tratando aqui na Bíblia. Cristo e os seus discípulos estavam no mar da Galileia e encontraram ali, né? Estavam atravessando o mar da Galileia, na costa oriental do mar da Galileia, e encontraram ali um homem que estava possuído por demônios. Este homem, ele tinha uma vida completamente diferente. Lógico, estava com demônios. Não era nenhum, eram vários. Esse homem vivia no meio dos túmulos. E pessoas tentaram prender este homem. Não conseguiram. Até amarraram ele com correntes. Mas ele arrebentava tudo, sujeitava que dava, viu? Esse homem vagava ali no meio dos túmulos, nas montanhas, gritava, não falava coisa com coisa, e ainda se feria com pedras, né? Porque estava completamente fora da casinha. Esse homem, de Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 15. Quando Jesus encontra este homem, presta atenção agora, Jesus expulsa. Jesus não faz teatro, não faz nada, viu? Né? Não fica com grito, nada.
Jesus chega lá e expulsa os espíritos imundos, os demônios desse homem. E os demônios, atenção, pedem autorização para Jesus, para que Jesus permita que eles entrem numa manada de porcos que estava ali nas proximidades. Quando os demônios entram na manada, na vara, na verdade, o coletivo de porcos não é manada, é vara. Mas não tem problema. Quando eles entram, os demônios entram na vara, que é o coletivo de porcos, os porcos correm num monte assim para baixo, né? Monte abaixo, e caem para dentro do mar e se afogam. E aquele povo que cuidava dos porcos, que eram donos dos porcos ali, ficaram bravos, né? Claro, perderam os porcos, né? E muita gente saiu para ver o que tinha acontecido, o pessoal da região ali. E aí, aqueles que vieram ver o que tinha ocorrido, encontraram uma cena calma, tranquila, de Jesus batendo um papo com aquele homem, né, que se cortava, gritava, todo sujo, morava no meio dos túmulos, né? Encontram Jesus conversando com aquele homem, agora em perfeitíssimo juízo. E olha o curioso, ao invés de eles ficarem estupefatos, admirados, né, com o poder milagroso do nosso Senhor Jesus Cristo, o povo pede para que Jesus vá embora. Ó, vai embora, vai. A gente não quer você aqui não. E muita gente, a grande maioria, infelizmente, dos nossos dias, de uma maneira estúpida, priva-se das bênçãos do Senhor, não permitindo Jesus nas suas vidas. Exatamente como o povo daquela vila, daquela região, fez com Jesus. Agora, o que eu não quero que vocês percam de foco, de vista, é que quando Jesus encontra aquele endemoniado, ou quando aquele endemoniado é encontrado por Jesus, ele recupera totalmente a sua sanidade. Ele fica bom, ele fica perfeito. Ele passa a ter uma mente que a gente vai chamar de normal. Olha que maravilha, quantas coisas esta passagem, Marcos capítulo 5, versículos do 1 ao 15, nos instrui. Fica com isso aí na tua cabeça. Nós vivemos, o tempo que a gente vive hoje, nós somos privilegiados, viu? Eu já encontrei, assim, pessoas, né? Ah, eu queria ter vivido no tempo de Jesus. Porque aí eu teria encontrado Jesus, conversado. Foram tempos de grande privilégio também. Mas nós vivemos também, nós que estamos vivos, somos seres privilegiados.
por vivermos neste tempo. Quantas coisas nós estamos aprendendo. Olha, a gente tem a oportunidade de se juntar aqui, cada um, eu não sei onde você está, eu estou aqui, ó, nesse quartinho aqui, né? Outro dia, não vou contar a história, porque senão o tempo passa, né? Mas o sujeito achou que eu tinha um estúdio. Eu posso alugar o seu estúdio para fazer? Alugar? Que estúdio? Não tem isso. Você não faz? Faço. Mas não é estúdio, coisa nenhuma. Eu tenho uma mesa aqui, ó, né? E aqui tem uma mesinha de som velha, que daqui a pouco vai quebrar, porque ela já tem 15 anos. Daqui a pouco ela vai... Tem estúdio. Não é estúdio. Então as pessoas... Olha que privilégio, a gente pode, deste quartinho aqui, uma cadeira velha, já toda despencada aqui. Ó. Não estou reclamando, eu estou contando. Que eu sou assim, eu conto as coisas. E daqui a gente pode falar, eu posso falar, aqueles que quiserem podem ouvir, ver. E eu posso compartilhar as coisas daqui. Não tem luxo nenhum aqui, nada. Gente, se vier uma pessoa aqui, eu vou ter que pegar uma cadeira ali e trazer, porque não tem outra aqui. Essa daqui só. Então a gente vive tempos difíceis, mas tempos de extremo privilégio. E nada neste mundo caído é perfeito, né? Porque o mundo é caído. Então, é um tempo de privilégio? É. Mas é também um tempo, queridos irmãos e queridas irmãs, em que a doença mental é um dos principais problemas de saúde na nossa sociedade. Deixa para lá. Eu sempre quero contar alguma coisa, porque eu vou falando, eu vou me lembrando das coisas, né? Que bom que eu ainda me lembro, né? Mas ter um problema de saúde mental é extremamente comum nos dias de hoje. E isso é considerado doença. É um dos grandes motivos que que leva as pessoas a se afastar do emprego, do trabalho, traz grande prejuízo à doença mental. E estima-se que pelo menos metade das pessoas em leitos hospitalares estão lá sem nenhuma razão biológica. Estão lá, na verdade, com problemas biológicos, dores, não sei o quê. Mas o problema que gera tudo isso, que somatiza tudo isso, são os problemas emocionais. Isso não é levantamento meu, isso é levantamento mundial. Grande metade, 50% das pessoas que estão nos hospitais, às vezes até com doenças, com patologias, né, físicas, mas lá atrás isso tudo foi provocado por problemas emocionais. A ciência médica, querido irmão e querida irmã, reconhece que as emoções como medo, tristeza, inveja, ressentimento, ódio, são os responsáveis pela maioria das nossas doenças.
de todas as pessoas doentes no mundo. As estimativas variam de 60% a quase 100% das patologias foram geradas pelas emoções humanas. Olha que loucura! Então, este assunto não é um assunto... Porque é assim, ó, as pessoas podem ser, nós, seres humanos, a gente é dividido em 3 classes. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque você pode achar que você não tem um problema mental e você pode não ter mesmo uma doença emocional, mas eu tenho convicção que na sua família isso existe. Você pode ajudar. Mas eu não sou médico, nem eu sou médico. Eu sou um psicanalista, eu não sou médico. Mas a gente pode ajudar. Então, essas 3 classes, de uma maneira geral, elas são divididas assim, ó. As pessoas normais. O que é uma pessoa normal? Eu sou normal. O que é ser normal? Ser normal é quando a gente tem a nossa cota diária de problemas, né? Que nos cansam, que nos irritam, às vezes provocam na gente a raiva. Ser normal é ter altos e baixos. Não é ficar assim, ó. Nem assim, nem assim. O ser normal é viver estas emoções durante o dia. É viver esta cota de problemas durante o dia. Ficar cansado, ficar irritado. Isso é normal. Ter raiva. É normal ter raiva. Você sabe que o ser humano é uma panela de pressão, né? Grosseiramente falando. Isso antes de ser psicanalista, eu já tinha essa consciência. Olha que coisa interessante. A panela de pressão, por que ela tem aquele pininho em cima que fica girando e saindo aquela fumacinha, né, daquele pininho? Na verdade, não é uma fumaça, né? É uma condensação ali. Porque se aquele pininho não ficar girando e não jogar aquela fumacinha para fora, a panela explode. E essas emoções aqui do dia a dia, cansaço, irritabilidade, alegria, tristeza, raiva, isso tudo, irmão, irmã, é que faz a panela de pressão não explodir. Tá vendo aquele pininho? Você está fazendo feijão aí na sua casa, né? Tem aquela panela de pressão com o pininho. Depois que esquenta, o pininho fica girando, sai aquela condensaçãozinha lateral. Aquilo é que não deixa explodir a panela. Se você tapar aquilo, vai explodir, mas vai dar uma explosão aí, pode até matar. O normal são as pessoas normais, são aquelas pessoas que vivem isso durante o dia. Tem hora que está matar, sabe, como cheio. Isso é normal. Daqui a pouco passa, daqui a pouco está assim, está assado. É o pininho da panela de pressão lá, para não explodir. Isso é ser normal. Não é normal não ter raiva.
né? Não é normal não sentir alegria. Não é normal não sentir medo. Não é normal. Ó, se passar um pouquinho do tempo aí, porque é muita coisa para falar, né? Bom, essas são as pessoas normais. A Marília já colocou, eu acho que eu sou normal. Que bom, tá vendo? Ó? Porque às vezes a gente se culpa porque fica irritado, não é? Ai, eu ando irritado. Mas é normal. Às vezes a gente se culpa porque tem raiva. Olha, eu sou de Jesus, eu não posso ter raiva. Não, você deve ter raiva. Porque raiva é uma emoção. Você tem alma. Então, normal é isso. Trocando em miúdos. Poderia entrar em dados técnicos aqui que não vai mudar nada, né? Só vai complicar. Depois do normal, existe o neurótico. O que é uma pessoa neurótica? Eu já fui chamado, você é neurótico, você é lunático. Olha, é bem possível. O neurótico é uma pessoa capaz de viver em sociedade. O neurótico é capaz de trabalhar junto com outras pessoas. Só que o neurótico ou a neurótica, né, muitas vezes experimentam a ansiedade. Por quê? Porque elas vivem no excesso de futuro. E o que acontece com o neurótico? Ele busca remédio, porque o coração dispara, ele parece que sempre tem um nó na garganta. Ele busca remédio para passar isso. Então, essas pessoas neuróticas, elas podem se transformar em hipocondríacas. Aquelas pessoas que só tomam remédio. E elas podem começar a imaginar, por causa da ansiedade, que elas estão gravemente doentes. Acho que ontem eu estava conversando com o Edgar, né? O Edgar acho que falou alguma coisa assim para mim, se eu não me engano. Esses são os neuróticos. Neurótico não é essas coisas que a gente imagina. O mundo está sim de neurótico. Eu acho que eu tinha muito de ser neurótico na minha vida. Já diminui um pouco, mas eu tinha. Então, normal, já sabe o que é. São aquelas pessoas que flutuam, dependendo como é que as coisas acontecem. Você está andando na rua, o carro te viu, passou a 10 centímetros de você, ainda buzinando, seu coração dispara. Não é? Aí você vira, xinga, o seu... Não vem essa historinha também de, oh, abençoado. Ah, para com isso, vai. Você fala abençoado, mas no fundo você está pensando, ô, seu... né? Isso é normal. Neurótico são as pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas vivem na ansiedade. E começam a achar que tem doença, a síndrome do pânico, por exemplo, que o Edgar está citando aqui, né? É um exemplo de doença do neurótico, de uma doença dentro de uma doença. E o terceiro tipo de pessoa, né? Normal, neurótico e o psicótico. Esse é um problema. Por quê? O psicótico são pessoas que têm transtornos emocionais tão graves
que em grande parte dos casos precisam de internação hospitalar, precisam ficar privados da liberdade. O psicótico é aquela pessoa que perdeu o contato com a realidade. Pessoas que veem coisas, imaginam coisas. Quer ver? Você quer ver? Eu vou falar agora, você vai falar para vocês, não é para mim não. Você já esteve andando num lugar, aí você passou e tinha um grupinho um grupo de 5, 6 pessoas. Daquele grupinho, 1, 2, quando você passou, olharam para você. E aí você passa assim, ouve aquele monte de risada no grupinho e você fala, esses caras estão rindo de mim. Nunca aconteceu com você? Se você não tomar cuidado, isso se transforma em psicose. Porque você perde o contato com a realidade. Aí a pessoa começa a ter delírios, alucinações. Né? Tem essas denominações pentecostais, neopentecostais, que vivem dizendo, se você vê vulto, ouve coisa, calma, não é assim, levianamente, que a gente faz um diagnóstico. Como é que eu vou dizer que a pessoa está endemoniada? Pode ser um psicótico. Porque a pessoa pode ter, o psicótico, ela pode ter delírios, ela pode ouvir coisas, né? O sujeito ouviu risada, já achou que era dele. Ah, estão rindo de mim. E se estiverem rindo de você, o que vai mudar a sua vida? E o psicótico, muitas vezes, todas as vezes, né? O fim, se não tratado, se não cuidado, ele vai se retirar completamente da sociedade e não vai responder mais aos estímulos ao seu redor, porque ele vai passar a viver num mundo só dele, mundo próprio, um mundo que ele vai criando para se defender e para atacar os outros. Isso é comum. Está cheio de gente assim. Eu citei um exemplo pequenininho, né? Ah, estão rindo de mim, não sei o quê. E qual que é a causa desses distúrbios emocionais? Bom, a causa, veja bem, presta atenção aqui, irmão, irmã. Às vezes, por causa disso que precisa de um tratamento, de um apoio, não sei que nome você quer dar. Às vezes, os distúrbios podem ser orgânicos. Às vezes, pode ser hormonal ou químico. Né? Começa lá o tico e o teco dar problema, não se correspondem, e você vai ter que ter uma atenção médica, tomar um remédio para que isso funcione normalmente. Tem pessoas que nascem já com defeitos genéticos, alterações degenerativas, que com a idade, mas isso não aparece, por exemplo. Quem sou eu para ter uma tese sobre este assunto? Meu Deus do céu, nem quero usar isso, porque eu estou engatinhando nesse campo ainda, né? Mas tem coisas que eu penso. Eu penso, por exemplo, que a pessoa que vai ter Alzheimer, né? E isso aparece normalmente na velhice, ela já apresenta sintomas
mas ninguém dá atenção. Eu penso, pode ser que eu esteja errado, porque eu estou engatinhando nesta área ainda. Se você tem situações que são muito diferentes do normal, por exemplo, aí por causa disso que eu estou falando, normal, neurótico e psicótico. Né? É normal. O que é normal? Você fez uma coisa errada, você errou. Aí chega a pessoa que sabe daquilo e diz, olha, isso não é assim. Isso aqui deve ser feito assado. Aí você começa a dar risada. Mas peraí, não é normal você rir. Não é normal a pessoa rir quando ela erra. Alguma coisa aí não está normal, não está dentro da normalidade, pode estar dentro da psicose. Isso a gente observa. Eu, de um tempo para cá, tenho observado essas coisas. Isso não é normal, meu Deus do céu. Agora, não vai dar. Vou ter que parar aqui e continuar amanhã. Não vai dar. Porque o assunto é por quê? Nem todos os problemas mentais são de origem genética ou orgânica. A Bíblia nos mostra isso. Nem todos os problemas mentais são de base genética ou orgânica. Assim como nem todos os problemas emocionais são de base espiritual. Mas isso a gente vai falar amanhã, porque hoje não dá mais tempo. Eu não vou ir além do que eu posso ir hoje. Está pronto, isso tudo está pronto, está aqui, mas eu não vou. Amanhã eu falo disso. Vou marcar, eu parei aqui. Ó. Então amanhã, se você quiser acompanhar isso, tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a observar. Não é ficar analisando todo mundo, não é. Mas você vai começar, poxa vida, aquele Mário lá falou que a pessoa que vai ter Alzheimer, ela já apresenta, fora da época, uns negócios meio estranhos. Você vai começar a observar. Você vai falar, pode não ser. Por causa disso que existem exames médicos, clínicos. Entendeu? Por causa disso. Vamos orar. Quero primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos este assunto. Nunca você vai ouvir isso dentro de igreja nenhuma. Nunca. Apesar que já mudou muito, hein? Olha. Mas, vamos lá. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu quero te glorificar, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Amanhã a gente fala disso, Rosemary, viu? Amanhã a gente vai falar desse tipo de coisa. Tudo aparece em exame, viu? É que às vezes nós não sabemos identificar o que o exame traz. Agora, se há um problema espiritual, é claro que não vai aparecer no exame. Por causa disso que existem aquelas pessoas que identificam. Isso é graça de Deus. Médico é graça de Deus. É claro que os médicos hoje, infelizmente, né? Mas não todos, é óbvio. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu que a gente esteja compartilhando um assunto tão delicado, mas tão, assim, no nosso dia a dia,
E o Senhor nos ajuda. Isso é crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Continua, Senhor, falando conosco. Senhor, as situações do dia a dia, eu tenho certeza que os irmãos e irmãs vão começar a entender melhor as pessoas, né? Vai ser bom para todos nós. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. Te glorifico, Senhor. Entender não é concordar, não é participar. Entender é saber o que está acontecendo e, se permitido, ajudar. Ajuda-nos, Senhor, nós permitimos. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.